Unidos a Cristo e escravo de Deus, bem-vindo ao estudo semanal de Romanos, capítulo por capítulo. Meu nome é Marcos Botelho, sou pastor na cidade de São Paulo e professor de interpretação bíblica. O nosso objetivo aqui é você ler Romanos em casa, depois vir no vídeo com suas anotações e ver que o Espírito fala com você através desse estudo. Uma das cartas mais preciosas da história, uma carta que Paulo escreveu com muito carinho para mim e para você. Primeiro aos romanos, mas também para mim e para você. Se você está assistindo esse vídeo no meu canal do YouTube, não deixa de assinar o canal, apertar o sininho, porque toda vez que eu subo o vídeo, você vai ser avisado. Muito bem-vindo. Mas se você quer algo a mais, eu falo que a versão estendida, a versão raiz, você pode clicar aqui e se cadastrar no curso que a gente tem de Romanos. É esse vídeo em versão estendida. Lá eu acompanho, respondo, aqui no YouTube não dá. E também lá você vai ter um certificado se você chegar até o final do curso, ok? Então clica aqui e se cadastra que a gente já tem mais de 1000 alunos e estamos muito felizes com isso. Não deixe de colocar os seus comentários também, o que Deus tem falado com você e qual é a importância de vídeos como esse no meu canal para a sua vida, tá bom? Vamos lá para o capítulo 6 de Romanos? Esse capítulo 6 dá para ser dividido em duas partes, do 1 ao 14, do 15 até o final. Por que essas duas divisões? Porque Paulo faz o mesmo questionamento no versículo 1 e no versículo 15. Será então que se a gente está firme na graça, se a gente não perde a nossa salvação, se foi imputado essa salvação, essa justiça em nós, tudo que ele falou nos outros capítulos, então a gente também não vai pecar, a gente não pode voltar, não pode viver qualquer vida. Aliás, a gente não vai até pecar mais. Essa graça barata que você está falando, Paulo, não vai nos colocar muito mais no pecado? Você é contra a lei? Você, por acaso, acha que a lei do Antigo Testamento ela é ruim? Essa acusação se chama antinomianismo. Alguém que não acredita na lei, alguém que não acredita que a lei do Antigo Testamento veio da parte de Deus e é importante. Lógico que Paulo não era assim. Sempre tivemos, e se você acredita no Evangelho da Graça, se você acredita no Evangelho que Paulo está pregando aqui, sempre vai ter gente acusando você. Nossa, mas assim fica fácil, né? Ah, se eu não perco a salvação, se Deus que me salvou, então eu não fiz nada de bom, então eu vou viver do jeito que eu quiser. E é sempre esse tipo de acusação por motivos de outras pessoas que usam o argumento lindo da graça para pecar mais, para viver uma vida promíscua. Nenhum nem outro, nem alguém que acha que foi salvo pelas obras, até mesmo aqueles que acham que a fé é uma obra, ou aqueles outros que vivem de forma promíscua no pecado e eles ficam assim trazendo argumentos como: eu vou ser salvo mesmo, é tudo pela graça, então tanto faz. Paulo está combatendo no capítulo 6 esses dois argumentos errôneos. Na primeira parte do capítulo 6, Paulo vai fazer essa analogia com a morte de Cristo, a união de Cristo com o batismo que a gente faz, essa forma cristã de simbolizar externamente a união com Cristo. E a gente vai poder dividir isso em 8 tópicos aqui que vão facilitar a lógica de Paulo, vai construindo no paralelo da morte para o pecado e da ressurreição com o batismo cristão. O primeiro ponto que Paulo vai falar é que a gente morreu para o pecado. Paulo vai falar no versículo 2, se nós morremos para o pecado, como é que a gente pode continuar vivendo nele? E essa argumentação, ela é muito simbólica, porque Paulo vai trazer que o começo do batismo, a imersão nas águas, pois é, um presbiteriano falando nisso. É lógico que Paulo aqui está trazendo que o batismo ali, como referência, é o batismo da imersão nas águas. Mas não é, Paulo não está querendo trazer doutrina que tem que ser pela mergulhando ou não, até porque se você for estudar um pouquinho sobre Samaria e Jerusalém, nem tinha água tanta assim para fazer, e a gente vai ver o Didaquê antes já do 1º século falando sobre várias formas de batismo. Mas Paulo vai trazer essa referência desse mergulho como ser enterrado. Se nós morremos para o pecado, como é que a gente pode voltar nesse pecado da morte?
Eugene Peterson vai trazer que essa morte também é comparada como um abandono de um país. Se nós saímos desse país que nos oprimia e vivemos num outro país de liberdade, por que vamos voltar para aquele país? É quase como uma analogia da saída do Egito para a Terra Prometida, e alguns nesse processo falavam, eu tinha saudade, eu queria voltar para o Egito, para a escravidão do Egito. Ninguém que saiu da escravidão do Egito quer voltar a ser escravo quando entendeu a Terra Prometida ou quando pisou na Terra Prometida. Agora, essa expressão mortos para o pecado, houve um grande erro de interpretação ao longo da história, até por estudiosos consagrados, porque muitos interpretaram que morrer para o pecado é morrer para a sensação ou para a tentação do pecado. E as pessoas foram interpretando Paulo e começaram a fingir que não eram tentados ao pecado, ou que o pecado depois da conversão não tinha mais esse poder sedutor, essa tentação. Então, transformava de Jesus, que era um homem que não tinha pecado, toda a tentação de Jesus como algo fake, como um teatro. Porque se o pecado não tem um poder sobre o ser humano, sobre todos os seres humanos, independente se eles são salvos ou não, se não tem essa sedução, essa tentação, que é a palavra técnica que a Bíblia vai usar, então Jesus não foi tentado, né? Então Jesus só foi um teatro. Mas não é isso que Paulo está querendo dizer. Alguns que defendem esse argumento sempre falam assim, que um defunto não é tentado por nada mais, porque ele é defunto. Defunto não tem vontade de comer, defunto não tem vontade de transar, defunto não tem vontade de falar mentira, porque está morto. Ok, toda analogia precisa ter um limite. E aqui Paulo está usando a referência de morto para o pecado como morto na eternidade. Igual aquele salário do pecado é a morte eterna, a gente está morto para o pecado da eternidade. Mas é lógico que mesmo salvos, a gente ainda pode ser tentado e vai ser tentado. Por isso que Jesus ensina, não nos deixe cair em tentação. Um dos princípios da hermenêutica que eu dou aula, aliás, se você está assistindo esse vídeo, você pode entrar no grupo de Telegram que eu tenho, que todo dia eu dou princípios de interpretação bíblica, eu ajudo as pessoas a interpretar melhor a Bíblia, e aliás eu usei esse exemplo, clica aqui no link abaixo. Mas o princípio de interpretação bíblica diz o seguinte, quando uma frase é usada repetidamente no mesmo contexto literário, ela tem que ser interpretada da mesma forma. Essa expressão morta para o pecado, Paulo vai usar aqui no capítulo 6, no versículo 2 e no versículo 11, para nós cristãos, mas vai usar no versículo 10 para Jesus Cristo. Se morto para o pecado representa não ser mais tentado pelo pecado, então a gente está fazendo uma inferência a Jesus Cristo que não é verdade, se por acaso se refere a não ser mais tentado. A não ser que Paulo está querendo dizer, e é isso que ele quer dizer, que mortos para o pecado é que a gente não tem mais essa força do pecado eterno, da morte eterna, da morte para sempre, da separação de Deus definitiva. E nisso a simbologia do batismo é perfeita que Paulo está usando. Quando nós demonstramos de forma pública o batismo, representa de forma interna essa separação que ele te deixou da velha natureza, do nosso Senhor que era Adão, o representante da morte eterna, para uma nova criação, um novo representante da vida eterna que é Jesus Cristo. Por isso, quem está morto para o pecado não volta para a velha vida, a velha natureza, para a condição adâmica. Lembra que eu falei? A nova condição é uma nova natureza, é uma nova criação muito melhor do que Adão, até mesmo antes dele pecar. Por isso que Paulo vai falar que Cristo, morrendo para o pecado, morreu de uma vez por todas no versículo 10. A primeira parte do seu argumento é que nós morremos para o pecado, assim como Cristo morreu de uma vez por todas dessa velha natureza. Nós deixamos o Egito para trás. E como é que a gente morreu para o pecado? Nós morremos pelo pecado pela união em Cristo Jesus, representada pelo batismo. Olha só, corremos um risco de novo de um erro de interpretação e de hermenêutica. Se você pega um corte pequenininho de Paulo aqui, você vai achar que o batismo salva. Mas isso é negar tudo que Paulo já escreveu nos 5 primeiros capítulos.
Ele está querendo dizer que o batismo é a forma visível de algo definitiva que aconteceu invisível, que é a nossa união em Cristo. Batismo não salva ninguém, gente. Se não representa o que aconteceu de forma invisível, não representa nada. É apenas um ritual, como era a circuncisão que Paulo também já comentou em capítulos anteriores. Então, o argumento de Paulo, ele fala que a forma do batismo, essa forma simbólica, representa de forma clara e visível alguém que já morreu para a velha natureza, está conectado, unido para sempre em Cristo Jesus. E aí Paulo vai no terceiro argumento dizendo, já que nós estamos conectados com Cristo na sua morte, então a gente pode desfrutar também da sua vida, a vida eterna. Então a ressurreição, e é a segunda parte do batismo, quando você sai das águas, você já sai como uma nova natureza. Esse é o símbolo representado da ressurreição. De novo, o símbolo do batismo é apenas um símbolo se você não está entendendo o que aconteceu de forma interna. Quando você morreu para o pecado, mas ressuscitou em Cristo Jesus. É Cristo que vive em você e em mim depois que nascemos do alto, nascemos de novo. Na verdade, Paulo sabe que não tem como dividir esses dois atos salvíficos de Cristo, que é a morte na cruz e a ressurreição no terceiro dia. Ele está trazendo aqui como uma forma pedagógica para a gente entender por que nós não podemos voltar a viver em pecado ou viver no pecado. Paulo está respondendo no capítulo 6, versículo 15 e versículo 1, uma questão básica. Se somos salvos pela graça, imputado, por que nós não vamos viver no pecado? Então ele está falando, porque morremos no pecado, isso é representado no batismo, já que a gente morreu no pecado, por que não vivemos com Cristo, essa ressurreição? E o quarto ponto de Paulo é que tudo isso vai representar que nós não somos mais escravos do pecado. Bom, se nós já saímos do Egito, daquele país que nos escravizava no pecado, por que nós vamos viver a regra do Egito, da velha natureza? Então ele vai falar que a nossa velha natureza morreu. Não quer dizer que o pecado foi erradicado da nossa vida, mas que o pecado ou a velha natureza foi derrotada. Jesus na cruz não morreu pelo meu velho homem. Jesus na cruz morreu por tudo em mim, em tudo eu estou conectado de Jesus. Então a nossa velha natureza morreu e está enterrada em Jesus Cristo. E nós podemos ressuscitar, nós não somos mais escravos do pecado. Nós podemos hoje dizer não ao pecado. Quem não é nascido de novo em Cristo, ele não pode resistir ao pecado ou resistir ao mal. Ele é escravo do pecado, ele é viciado no pecado. O novo nascimento, o discípulo de Jesus, ele é livre dessa escravidão. Ele saiu desse país que escravizava ele, da velha natureza. O quinto ponto que Paulo vai fazer nesse começo de capítulo 6, que tanto a morte de Jesus e os nossos pecados, a nossa velha natureza nela, como a ressurreição de Jesus e a gente ter uma nova vida, foram atos decisivos de uma vez por todos e irrevogáveis. Paulo vai falar que o Espírito vivo de Jesus vai trazer vida no nosso espírito, no nosso campo espiritual, mas também na nossa vida aqui terrena. É interessante que Paulo vai usar um argumento que Cristo, ao ressuscitar, não pode morrer de novo. Eu sempre ficava questionando, mas e Lázaro? Lázaro não foi ressuscitado? Ele não morreu depois? Ou ele ficou vivo para sempre? Ele é um Highlander, né? Então, presta atenção. O argumento que Paulo está usando da ressurreição de Cristo não é uma ressurreição clínica, vamos dizer assim, que estava morto e depois fizeram uma ressuscitação ali, que dá para acontecer ainda de forma clínica, e a vida voltar assim. É lógico que a ciência mostra que isso é um intervalo curto de tempo e que Jesus em 3 dias, ou até mesmo Lázaro, não aconteceu. Mas a ressurreição de Lázaro foi uma ressurreição clínica. A ressurreição de Jesus é uma ressurreição de um outro campo existencial. Ela é uma ressurreição de corpo, é sim também uma ressurreição clínica, mas é uma ressurreição
para um outro campo espiritual, porque ele já inaugurou o reino e a nova natureza, a nova criação. Ele é o primeiro de muitos. Por isso que depois da ressurreição, ele deixou de ser o filho único, o unigênito, para ser o primogênito de Deus, o primeiro entre muitos filhos, porque Jesus, ao ressuscitar nesse novo plano, que é o plano da vida eterna, ele trouxe todo mundo com ele, que foi justificado pela fé em Cristo Jesus. O sexto argumento é que nós agora precisamos nos dar conta de que somos o que Cristo é ressurreto. Quando Paulo usa no versículo 11 essa expressão considera-se, não é para você fingir de conta ou ficar forçando que acredita. Considera-se, leve em conta isso. Não é esse tipo de expressão que Paulo está usando aqui. Paulo está usando que a sua ficha tem que cair, que agora você é um com Cristo, o Cristo ressurreto. Isso é totalmente diferente, é mais ou menos como alguém que viveu uma vida de solteiro e casou tarde, casou com 35 anos, 40, e aí logo depois da lua de mel ele acorda um dia e ele se dá conta, eu sou um homem casado, ou sou uma mulher casada. Não dá para ele viver a vida de solteiro. Alguém pode até casar e tentar viver uma vida de solteiro, mas é uma vida que não tem lógica. A pessoa casou por um compromisso em amor e agora quer viver uma vida, uma velha vida. É só olhar para a aliança e lembrar do compromisso que fez e da garantia que tem nessa aliança. É a mesma coisa daquele que ressuscitou com Cristo. Se a gente olhar para a aliança que Cristo, que Deus fez com a gente unilateralmente, não tem como mais a gente viver a vida em pecado, porque agora a gente considera, porque a gente entende, cai a ficha que nós somos livres, que nós não moramos mais naquele velho país de escravidão no Egito, mas agora nós vivemos uma vida livre. O sétimo argumento de Paulo é que se a gente entendeu que estamos em Cristo de fato, nós oferecemos os nossos corpos vivos como sacrifício de justiça ao Deus vivo. O Senhor que nos escravizava, a morte, a velha natureza, não nos escraviza mais. A gente não precisa oferecer os nossos corpos. E aqui Paulo está se referindo a olhos, a mãos, a pés, até mesmo a nossa consciência, a nossa mente. A gente não pode mais oferecer para o pecado, para os prazeres desse mundo irresponsável, mas oferecemos os nossos corpos para a justiça de Deus, para fazer justiça aqui na terra, a justiça do reino que já se estabeleceu, para amar o próximo assim como Cristo nos amou. E oitavo, Paulo conclui essa primeira parte do capítulo 6, dizendo que o pecado não pode mais nos dominar. Isso é uma promessa, isso é uma garantia, não uma ordem que Paulo está dando. Paulo relembra a gente que a gente não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E por isso o pecado não manda mais na gente. Quem manda é a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa segunda parte, do versículo 15 ao versículo 23, Paulo vai rebobinar a fita e fazer a mesma pergunta. Então, se a minha salvação está garantida, nada pode separar do amor de Deus, nada pode tirar minha salvação, então eu vou ficar vivendo uma vida promíscua, vou viver no pecado. Paulo faz de novo a pergunta e ao invés de usar o símbolo do batismo, ele vai usar uma outra analogia, que é a analogia que somos escravos desse novo Senhor graciosos do Deus vivo e não mais escravos do pecado. Paulo vai começar a usar essa analogia da escravidão de forma mais profunda no versículo 16, só que a gente não entende direito o que quer dizer a escravidão. O doutor John Ziesler, no seu comentário do Novo Testamento, ele vai dizer que no primeiro século e na cultura romana existia uma outra forma de escravidão, que era uma forma do voluntariado. Um cidadão comum poderia se oferecer como escravo em troca de uma boa comida, um bom abrigo e também proteção. E isso não era tão incomum naquela época. O argumento de Paulo nessa segunda parte do capítulo 6 é exatamente esse. Você pode ser escravo do pecado de forma involuntária ou porque perdeu uma guerra. Naquela época era muito comum, se o seu país perdesse uma guerra, você automaticamente já virava escravo desse outro país, de outros senhores.
ou você pode sair dessa situação e se oferecer a um Senhor muito bondoso que vai te dar o que comer, o que beber, proteção e abrigo. E não foi isso que Jesus ofereceu? Quando a gente vai ver o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, a gente vai ver que Jesus vai falar: não tem como servir a dois senhores, ou você vai servir a Mamon e querer todas as riquezas do mundo, ou você vai servir ao Senhor e você vai buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas. E quais são essas coisas? O que comer, a proteção, o abrigo, todas essas coisas serão acrescentadas. Jesus já tinha usado essa analogia de um Senhor bom, aonde a gente se oferece como escravo de forma voluntária. E é exatamente isso, esse argumento que Paulo vai comparar a partir de agora. Ou você é um escravo que foi pego, já nasceu escravo porque alguém foi derrotado no passado, nesse caso foi Adão, ou você agora sai dessa condição se oferecendo de forma voluntária a esse Senhor bom. É esse Senhor que vai te dar o que comer, um abrigo e toda a proteção do mundo. Então Paulo, no versículo 17 e 18, está dizendo: toda conversão implica em uma segunda escravidão, mas é você sair da escravidão do pecado e ser escravo do amor, da graça, dessa rendição do nosso Senhor, mas sempre sabendo que o nosso Senhor, mesmo sendo gracioso e amoroso, Ele é um Deus e Ele é Senhor de todas as vidas, Ele é o Senhor da criação. No versículo 19, Paulo fala: eu falo isso em termos humanos, por causa da sua condição humana. É quase como Paulo está constrangido com essa analogia. Toda analogia tem os seus limites de aplicação. Assim como Paulo, no capítulo anterior, quando ele faz a analogia entre Adão e Cristo, Adão como a velha natureza e Cristo como a nova natureza, a nova criação, no meio da comparação ele fala: não tem comparação, o que Adão fez simboliza algo muito terrível, o que Cristo fez simboliza algo muito maravilhoso. É quase como aqui no versículo 19, quando Paulo fala: eu falo em termos humanos. Essa é uma comparação para tentar chegar perto. É lógico que não há comparação entre essa escravidão que o pecado fez com a gente, com a velha natureza, com servir ao Senhor por vontade própria. É quase como Paulo falava: eu não deveria nem estar usando a palavra escravidão como servir, mas como em termos humanos, para ter uma melhor pedagogia, estou usando essa analogia que é fácil de vocês, romanos, entenderem. O problema é que nós aqui agora não somos mais romanos, então a gente precisa ter a cabeça do primeiro século, onde a escravidão é algo comum. E que Paulo está fazendo essa analogia não para legitimar a escravidão, porque Paulo vai falar que não existe diferença em Cristo entre escravos e livres. Quer dizer que Paulo já sabia que em Cristo a escravidão já não era para nenhuma cultura e nenhuma condição humana, mas Paulo está fazendo essa analogia para mostrar que o nosso Senhor, mesmo muito amoroso, mesmo muito misericordioso, ainda é Senhor da criação e é Senhor da minha vida e da sua vida. No versículo 20 a 22, Paulo vai mostrar um paradoxo para nós. Ele vai mostrar que, sermos escravos, nós procuramos a liberdade, mas quando encontramos a liberdade, nós nos oferecemos como escravo. Olha que interessante, ele vai contar assim: olha, é interessante que para muitos não estar em Cristo e não ser crente, não seguir a palavra de Deus, a Bíblia, é uma liberdade. Eu quero viver de forma livre, eu não gosto da fé cristã porque tem muitas condições para a santidade, então eu quero viver livre. E aí Paulo vai dizer: isso é um paradoxo. Aqueles que querem viver livre continuam vivendo na escravidão do pecado, mas aqueles que se oferecem como escravos do amor de Cristo, dessa santidade de Cristo, vão encontrar uma liberdade. Existe um paradoxo. E como é que a gente sabe qual é o melhor aqui? Como diz a palavra de Deus e o próprio Paulo, pelo fruto, pelas consequências. Essa primeira liberdade que o pecado oferece é uma liberdade só de aparência, mas a gente vive a vida toda com sentimento de culpa, com sentimento que estamos devendo, com um impostor dentro da gente e que ela vai dar em consequência a morte eterna. Mas a escravidão, essa escravidão que a gente se oferece por conta própria, no amor e na graça de Deus, na ressurreição do Cristo,
ela vai nos dar, na forma presente, uma santidade genuína no coração e também oferece uma vida eterna, uma vida com o Cristo, o nosso Senhor. Então é uma escravidão que nos leva para uma liberdade eterna. Paulo conclui com o versículo 23 dizendo: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo vai fazer a antítese suprema, vai mostrar de novo que o salário dessa vida pecaminosa, que as consequências, algo que você vai receber, a meritocracia, o salário desse pecado é a morte eterna. Mas se você não quer nenhum salário, se você não quer meritocracia, o carisma, né, esse dom gratuito de Deus é a vida eterna, que a gente só encontra em Cristo Jesus e que Ele é o nosso Senhor, que a gente ofereceu como escravo. Olha que bacana, essa liberdade aparente, ela vai te oferecer o pecado e a morte eterna. Ela vai te oferecer a separação de Deus definitiva e a escravidão. Mas o dom gratuito, algo que é imputado a nós, ele só ocorre quando estamos em Cristo Jesus e quando Ele é o nosso Senhor, quando nos oferecemos como escravo de forma voluntária, aí a gente encontra a liberdade eterna. Bom, queridos, que esses ensinamentos que Paulo está nos dando possam encher o teu coração. No final das contas, somos criados para sermos escravos, adoradores eternos. Ou vamos sempre adorar a nós mesmos e ao pecado, e assim vamos ser escravos do pecado com a morte eterna, ou vamos ser adoradores e escravos do Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida numa cruz por mim e por você, e que a gente ressuscita com Ele, e que entendemos que estamos nele, nessa nova natureza, e encontraremos liberdade eterna no senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa união indivisível, ninguém separa do amor de Cristo. Que Deus te abençoe.